dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início aí a tratar dos assuntos da segunda unidade, tá? Então nós falaremos sobre as ações sísmicas. Vou dar uma parte conceitual aqui, tá? E depois eu vou tentar gravar um exemplo prático da aplicação da norma. Tá? Para o básico, o que a gente vai fazer não é uma aplicação difícil de ser feita, tá? Só quando a gente precisa aí de dados mais precisos para encontrar outros coeficientes, mas como a disciplina não tem a ideia assim de abarcar tudo que tem nas normas, né? Senão a gente não teria tempo prático para fazer as coisas. Vocês vão ter o norte de como é que funciona e se precisar encontrar algum outro conceito, vocês conseguem também, seguindo a norma e tal, procurando alguns outros exemplos. Tá? Então, vamos lá. A análise dinâmica mostra-se cada vez mais presente na engenharia e vem se tornando essencial para o adequado dimensionamento e análise do comportamento das estruturas. A sociedade vem se preocupando com as questões de segurança no que diz respeito à engenharia das estruturas. A descoberta de novas tecnologias e a exigência por estruturas mais esbeltas torna essas estruturas mais flexíveis, exigindo do engenheiro conhecimento sobre o assunto. Tá? Então a realidade que a gente tem hoje é justamente essa, tá? A tecnologia fez com que a gente pudesse vencer aí grandes obras com peças com seções relativamente pequenas, tá? Esbeltas, como ele chama aqui, né? Então, antigamente, para se construir, por exemplo, um prédio, você tinha lá uns pilares bem grandão, gigantes. Hoje a gente consegue fazer o mesmo prédio com seções bem menores, tá? De acordo com o avanço da tecnologia, a gente consegue garantir a segurança da mesma forma, tá? Então, essa situação de você ter as estruturas mais esbeltas, ela trouxe também um problema no sentido de você ter instabilidade, tá? Então, quando você tem uma seção mais fina, você pode ter um problema de ruptura dela de uma forma mais enérgica, tá? Então, é um problema que pode ser extremamente grave, tá? Tendo em vista especialmente pilares, tá? Várias são as fontes de perturbações que causam vibrações e oscilações nas estruturas, tá? Deixa eu ver aqui. Esse desenho é muito interessante, ele tem várias demonstrações disso, né? Então, por exemplo, a atividade humana, a pessoa passeando aí num pavimento, causa vibração nesse pavimento. O efeito do vento, ó, na lateral, tá? Que aumenta, como a gente viu na primeira unidade, ela aumenta aí com a altura, o carregamento vai ficando maior. Quando você faz o estaqueamento de uma estrutura aqui, ó, bate-stack, você causa vibração, perturbação, representando aqui, ó, tá? Por causa da interferência que tem aqui, o bulbo de pressão. O tráfego de veículos, né? A vibração, acelera, para. Uma depressão, irregularidades no pavimento. Tá? Então, tudo isso são efeitos dinâmicos na estrutura, tá? Máquinas, que mais tem aqui, né? Explosão de rocha, a variação de superfície do terreno. Então, nós temos várias situações, várias ações que podem causar aí a perturbação dinâmica, tá? E aí a gente precisa, quando isso é essencial para a nossa estrutura, a gente precisa ter um cuidado também, tá? Já contei no pessoal que eu dei essa cadeira, por exemplo, lá na casa de minha irmã, em Recife, começaram a fazer uma obra aí, acho que uns 200 metros, 100 metros da casa dela, e provavelmente por causa dos bate-estacas lá, a gente começou a observar uma trincazinha no gesso do teto. Tá? E aí é justamente o efeito da vibração. Tá?
Então ele está interferindo aí no solo, isso vai se propagando, vai diminuindo a intensidade, né? Havendo um espraiamento, mas o efeito ocorre, tá? E muitas vezes esse efeito pode ser bastante prejudicial à estrutura. Tá? Qual é a definição que nós temos para sismo? Sismo, também chamado de abalo sísmico, tremor de terra, terremoto, é o resultado de uma súbita liberação de energia na crosta do planeta Terra, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas, o que cria as ondas sísmicas. Tá? Aqui nós temos algumas das placas, tá? Principais aí, a placa do Pacífico, placa de Cocos, de Nazca, e estão numeradas aqui para ter uma noção aí da quantidade de placas de grande porte, digamos assim, né? Placas de importância no mundo, tá? Brasil, cadê? Oceano Atlântico, aqui, Brasil, placa 5, placa sul-americana, tá? Então aqui estão a distribuição dessas placas. Aqui nós temos uma figura aqui que demonstra bem direitinho como é que é os principais termos aí que a gente utiliza quando a gente está falando de sismo, tá? Então o sismo ele ocorre lá em alguma região abaixo da Terra, onde a gente chama de foco sísmico ou hipocentro. Nós temos uma projeção desse ponto na superfície da Terra, tá? Que a gente chama de epicentro. Tá? O raio sísmico é até onde ele está alcançando, tá? A partir do hipocentro. Tá? Vai aumentando e tal. As ondas superficiais são as ondas que a gente sente aí na Terra, tá? E as ondas profundas ou de volume são as que são sobre a Terra. Aqui está o sentido do corte, né, do cisalhamento da Terra, tá? Então a propagação da onda pode ser observada aqui, tá? Então temos o foco, né, o hipocentro, a projeção dela no epicentro, e a onda ela vai se propagando aí no sentido da superfície, né, indo em direção à superfície até chegar aqui na base da nossa estrutura. Tá? A essa distância entre o foco, né, o hipocentro e o epicentro nós chamamos de profundidade. Tá? Como se dá a propagação das ondas através do solo? As ondas vibratórias podem chegar às edificações pelas fundações por propagação da vibração através do solo. As propriedades do solo têm total influência nesse processo. A amplitude das ondas de vibração propagadas em solo é atenuada à medida que a distância em relação à fonte de vibração aumenta. Esse tipo de atenuação é conhecido como amortecimento geométrico ou amortecimento externo. Tá? Então, já aqui a gente já tem um valor muito importante para o nosso pensamento aí sobre as estruturas que precisam ser resistentes a sismos. Tá? O solo ele tem grande influência, tá? Porque essas ondas elas precisam passar por esse trecho, né? Por esse solo, antes de chegar na estrutura. Então, quanto mais rápido for essa passagem, melhor para a estrutura, menos dano ela recebe. Tá? Por isso que aqueles solos que são solos moles ou solos mais fracos, né, com menor resistência, eles tendem a fazer com que essa energia ela dure mais tempo naquela região. Então ela demora mais para passar, causando mais danos para a estrutura. Tá? Então quando ocorre aí o fenômeno aí das vibrações, a gente tem ondas primárias, ondas P, e ondas secundárias, ondas S. Tá? Então essas ondas primárias elas ocorrem no sentido
da propagação, tá? Então, ela vai seguindo no sentido da propagação. E aí ela segue no sentido axial dessa propagação aqui. Então ela vai seguindo, tentando comprimir. Quando chega aqui, aí existe algum rebate, digamos assim, e aí você começa a ter compressão, tração, alternando aqui, tá? Então o que acontece, né? Vai tentando comprimir, aí bate num determinado obstáculo, aí começa a tracionar e assim vai, tá? Então a onda primária, ela segue o sentido da propagação. Também temos a onda secundária, que não ocorre no sentido da propagação, tá? Então ela vai ocorrendo perpendicular ao sentido da propagação da onda. Com isso, ela causa aí, ela demonstra os efeitos, na verdade, do cortante, tá? Ao invés dela ter tração e compressão, ela vai tentando cisalhar o ambiente que ela está passando, tá? Então, podemos identificar as ondas de propagação dos sismos como sendo as ondas P, primárias, e ondas S, secundárias. As ondas P, cujas partículas se movem na direção de propagação, induzem uma alternância entre tensões de tração e de compressão. Já as ondas S, as partículas se movem na direção perpendicular ao caminho de propagação, induzindo a deformações por cisalhamento. Além dessas duas direções aqui, nós temos também o que a gente chama de ondas de Rayleigh e de Love, tá? Que ocorrem na superfície e tem lá os seus efeitos sentidos por nós, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o Rayleigh, ela também tem uma deformação similar lá ao cortante perpendicular, e a de Love nós temos uma onda no que a gente chamaria aí de um efeito meio parecido com o que acontece nas ondas mesmo, da praia, tá? Então tem lá uma variação aí no seu comportamento. Tá? Então aqui a gente pode ver vamos ver nos próximos slides algumas estruturas submetidas às ações sísmicas, tá? Que submetidas e não resistiram muito bem, né, no caso. Então nós tínhamos aqui um prédiozinho em que cedeu um andar. É muito interessante os efeitos que muitas vezes, dependendo da intensidade que tem, rompe-se uma linha de pilares ou uma linha de pórtico e as outras permanecem nos seus locais. Tá? É como se você simplesmente deletasse uma linha de estrutura e ela descesse, afundasse, mas caísse inteiro. Tá? Então, perde-se esse primeiro o térreo aqui, pavimento, ele vai lá e afunda em cima dele. Tá? Então, os efeitos aqui, a distorção que isso causa, né, a excentricidade causada pela força. Então, existe aí o efeito, o prédio deve ter balançado para lá e para cá, e aí ficou nessa posição aqui, né, totalmente desalinhado. A casa tombou, aqui a linha de pilar deve ter descido também. Acho que é o mesmo, né? Aqui, ó. Vejam o alinhamento dos três pavimentos superiores, ele está inteiro, mas olha como é que está distorcido aqui o térreo. Tá? A linha de pilar foi embora. Aqui foi uma ponte que rompeu. Né? A gente vê toda a ferragem aqui para fora e tal. Talvez seja a mesma ponte. E aqui desencaixou, digamos assim. Soltou a estrutura. Tá?
Então, quando ocorrem esses abalos, a tendência é do movimento lá ficar para a esquerda e para a direita, que a gente vê, ou para cima e para baixo, tá? Não é a única condição que tem. A gente vê isso quando a gente está trabalhando lá em vibrações na cadeira de mecânica, tá? Basicamente, quando a gente tem representado aqui um sistema de 1 grau de liberdade, quando a gente quer simplificar, tá? Então é basicamente como se eu tivesse o prédiozinho, tá? Que está sujeito a uma força, né? A posição da estrutura vai variar conforme o tempo, a força vai variar conforme o tempo, né? Aí nós temos lá uma mola K que representa a rigidez, tá? E ele é regido aí pela equação diferencial que a gente encontra aqui, tá? E aí, por exemplo, nessa situação aqui, por ser uma estrutura pré-moldada, então provavelmente perdeu-se aí o apoio, né? Escorregou o apoio de um lado e aí a estrutura veio abaixo. Percebam que aparentemente ela está intacta, sabe? Mas perdeu a estabilidade da estrutura. Os sismos são medidos de forma absoluta pela quantidade de energia que liberam. Essa medida é chamada de magnitude. Charles Richter apresentou em 1935 a escala Richter, né, de magnitude. Então, quando a gente fala, deu não sei quantos pontos na escala Richter, ele está seguindo isso daqui, tá? Então, por exemplo, uma intensidade 5 pontos na escala Richter, ele é sentido nas ruas, a direção pode ser estimada, pessoas acordam, líquidos são perturbados, alguns são derramados, pequenos objetos instáveis são deslocados ou derrubados, portas oscilam, fecham e abrem, venezianas e quadros movem-se, relógios de pêndulo param, voltam a funcionar ou alternam o seu ritmo. Então essas são as características aí de uma intensidade 5. A intensidade 8. Condução de veículos é afetada, danos e colapso parcial em alvenaria comum, algum dano em alvenaria sólida e nenhum em alvenaria reforçada. Queda de estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e queda de chaminés, inclusive as de fábrica. Monumentos, torres e tanques elevados. Casas em pórtico movem-se em suas fundações quando não arrancadas do solo. Pilhas de destroços derrubadas, galhos quebram-se nas árvores, mudanças na vazão ou temperatura de fontes, rachaduras em chão úmido ou taludes íngremes. Tá? E tem até o 12, né? Na escala Richter. Destruição praticamente total. Grandes massas de rochas são deslocadas, linha de visão e nível distorcidas, objetos são lançados ao ar. Tá? Então essa é a famosa escala Richter. A formação dessas ondas sísmicas, ela ocorre mais ou menos conforme está esse modelozinho aqui, tá? Então nós temos lá duas grandes massas aí, tá? Que pela posição, pela movimentação, por vários fatores, elas tendem a, em algum determinado ponto, ter um efeito de cisalhamento entre elas, tá? Acontece que enquanto esse efeito estiver em um regime elástico, elas vão estar fazendo esforço e não vai ter nenhum problema inicial. Porém, chega num ponto em que eles rompem lá o atrito, tá? E aí a liberação de energia causada por isso, ela é muito grande, tá? Por isso que causa aí, ela é bem proporcional à massa que é deslocada. Então, por causa disso, nós temos essa propagação de energia lá no seu hipocentro e o reflexo dele a gente sente aí nas estruturas na superfície, tá? E aí eles chegam a um novo ponto de estabilidade, tá? Após esse fenômeno, e futuramente, por causa da dinâmica da Terra, é possível que haja novas falhas, tá? Por isso que de vez em quando tem
algum abalo em algum local, tá? Então, esses efeitos eles são quantificados, né, em função do tempo, através do que a gente chama de espectro de aceleração, tá? Então aqui nós temos a aceleração da base e aqui o tempo. Então ele começa lá fazendo um esforço, aí aqui aumentou um pouco a aceleração, lembrando que a aceleração está diretamente relacionada à massa e à força, né? Então quando a gente tem uma força que desloca aquela massa ali, nós estamos falando aí da aceleração também, tá? Então ela começa lá, vai aumentando a aceleração, tá? Então esse período aqui do tempo em segundos, entre 1 segundo e 9 aqui, nós tivemos uma grande intensidade, né? O pico aqui antes dos 2 segundos, próximo dos 2 segundos, tá? Então esse trecho aqui seria o que causaria mais dano à estrutura, né? Porém, isso continua acontecendo aqui por um período razoavelmente longo, tá? E aí, a partir de um acelerograma, a gente consegue, por exemplo, prever a estrutura para que suporte esse efeito, tá? Sismicidade no Brasil. O estudo da sismicidade no Brasil começou nos anos 70. Dados sismológicos são coletados em uma grande rede sismológica de operação contínua. Esse estudo da sismicidade no Brasil não foi concluído, tá? Então continua, né? O Brasil apresenta sismicidade muito baixa, região interplacas tectônicas, com acelerações horizontais inferiores a 0,4 metros por segundo quadrado. Exceções são alguns estados do Nordeste, próximos à falha do Atlântico Central, e a Amazônia Ocidental, próxima à Cordilheira dos Andes. Considerando normas de países sul-americanos e a continuidade geográfica entre estes países, foi consolidado o mapa sísmico da América do Sul, com um período de recorrência de 475 anos. E é o que nós temos aqui, tá? Então, epicentros depois de 1900 em vermelho e anteriores a 1900 em azul, tá? Intensidades 4, 5 e 6 de azul é o que se tem, e magnitude, quanto maior a magnitude, maior o tamanho aqui do círculo, tá? Então magnitudes até 6 a gente registrou aqui no Brasil, tá? Aqui na região de Pernambuco tem pouca história, tá? Apesar que a gente vê isso acontecer em Caruaru com bastante frequência, né? São tremores com escalas pequenas também, tá? Com intensidades pequenas. Ok? Então, como eu disse aqui, a gente verifica aí como se fosse um sistema com 1 grau de liberdade, né? A NBR 15.421, que é a que a gente utiliza para esse procedimento, na verdade, ela traz algumas coisas aí para que a gente possa começar a fazer a verificação, tá? A norma brasileira se alinha com as necessidades das outras normas, né, em evoluir para um maior reconhecimento internacional. A norma considera que em algumas áreas do Brasil existe um potencial sísmico considerável, né, se baseou nos dados sismológicos disponíveis e no tratamento estatístico e probabilístico desses dados. De acordo com o item 5.2 dessa norma, os efeitos sísmicos são considerados efeitos excepcionais para as combinações. Então, como eu disse em sala, na primeira unidade, quando a gente for utilizar aí um efeito sísmico recorrente, a gente pode trabalhar ele como uma carga excepcional, e utilizar a combinação excepcional lá, tá? Então, assim como acontecia com o vento, as zonas sísmicas dividem aí o nosso país entre zona 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então a zona 4, ela corre lá nas divisas aí já com os nossos irmãos da América do Sul, que é aquela história lá da placa da Cordilheira dos Andes, né?
Então nós estamos aqui na zona 0, tá? Pernambuco. Outra coisa que a norma define são as classes do terreno. Tá? Então se a gente tiver um valor de SPT, nós podemos categorizar aí os nossos terrenos. Tá? Então em um SPT menor do que 15, nós temos uma classe do terreno E, solo mole. Se ela for maior que 15 e menor que 50, solo rígido. Maior do que 50, rocha alterada ou solo muito rígido, classe C. Aí aqui a gente não tem o SPT, porque já seria rocha, tá? Não faz SPT em rocha, a gente para o SPT na rocha. Tá? Então esse aqui é um parâmetro, a gente viu lá atrás que é possível concluir que o solo tem grande influência, tá? no caminhar dessa propagação de energia. E como eu falei lá, percebam que conforme vai melhorando o solo, a gente tem uma propagação aqui da velocidade maior, né? 1.500 metros por segundo, e solo ruim menor do que 180 metros por segundo. Tá? Fazemos lá na norma a definição do espectro de resposta de projeto. O espectro de resposta de projeto, que ele chama de SAT, em função do período, segundo a norma, para acelerações horizontais, corresponde à resposta elástica de um sistema de 1 grau de liberdade com a fração de amortecimento crítico em 5%. É definida a partir da aceleração sísmica característica, AG, e da classe do terreno. O espectro é construído a partir das acelerações espectrais AGS0 e AGS1, definidas a partir de períodos de 0 e de 1 segundo, respectivamente, de acordo com as equações. AGS0 é igual ao CA vezes o AG, onde CA e você vê aqui embaixo também são os fatores de amplificação sísmica no solo. CA para o tempo de 0 segundo e CV para o tempo de 1 segundo. Tá? AG é a aceleração da gravidade, AGS0 é essa correlação aqui, o produto desses dois valores que ocorrem no tempo 0 e a GS1 que ocorre no tempo de 1 segundo. Tá? Nós temos uma tabelinha para encontrar os valores de CA e de CV em relação ao tempo e a aceleração que a gente obtém aqui no nosso mapazinho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui em São Paulo, ele está na zona 0, a aceleração é igual a 0,025. Então a gente nem precisa calcular nada nisso aqui. Basicamente a gente precisa de uma aceleração de zona 3 ou de zona 4. Tá? Então nós temos zona 3 e zona 4 praticamente aqui só na região perto do Amazonas. Tá? E aí a gente consegue montar esse espectro de resposta, tá? Relacionando aqui o CV e CA e configurando esse gráfico aqui. Tá? Outra coisa que nós levamos em consideração é a utilização da edificação. Tá? Então, para cada estrutura deve ser definida uma categoria de utilização e um fator de importância. Tá? Então, a gente utiliza essa tabela 4 da norma, tá? A gente utiliza um fator I, que é esse fator de segurança aí de categoria, ele chama de I, né? Então, categoria de utilização 1, todas as estruturas que não são 2 ou 3. E aí a gente utiliza o valor 1. Tá? Estrutura 2 são estruturas de importância substancial para a preservação da vida humana no caso de ruptura, incluindo, mas não estando limitadas às seguintes características. Aí tem uma série de características. E a gente vai utilizar o fator 1,25 para o valor de I. E na categoria 3 são estruturas definidas como essenciais
incluindo, mas não se limitando às seguintes condições. E aqui tem uma série de coisas, tá? Que você pode se basear aqui, né? Então, por exemplo, a gente vai falar aqui de bombeiros, de hospitais, instalações de saúde, tá? Então, todas aquelas edificações de mais importância, né, que a gente recorre num caso de problemas, elas têm o fator 1.5. Para cada zona sísmica corresponde uma categoria sísmica. Então, zona 0 e 1, categoria A, zona 2, categoria B, zonas 3 e 4, categoria C. Para as estruturas localizadas na zona sísmica 0, ou seja, A, nenhum requisito de resistência sísmica é exigido. Ou seja, aqui em Pernambuco nós não temos que responder por obras que não foram calculadas considerando o efeito de abalos sísmicos, pelo menos até agora, né? As estruturas localizadas na zona sísmica 1 devem apresentar sistemas estruturais resistentes a forças sísmicas horizontais em duas direções ortogonais, inclusive com um mecanismo de resistência e esforço de torção. Deve resistir às cargas horizontais aplicadas simultaneamente a todos os pisos e independentemente em cada uma das direções ortogonais com um valor numérico igual a força horizontal igual a 0,01 de Wx, tá? Que é o peso total da estrutura correspondente ao seu piso X, né? Incluindo o peso operacional de todos os equipamentos fixados na estrutura e dos reservatórios de água. Nas áreas de armazenamento e estacionamento, esse peso deve incluir 25% da carga acidental. Para as zonas B e C, as estruturas de categoria B e C podem ser analisadas pelo método das forças horizontais equivalentes, conforme seção 9 da norma, ou por um processo mais rigoroso, conforme 10 e 11. Então, nós vamos fazer algum exemplo com essa seção 9, tá? Requisitos sísmicos para estruturas de prédios. As estruturas de categoria sísmica A precisam apenas atender aos seguintes requisitos: possuir um sistema estrutural capaz de fornecer adequada rigidez, resistência e capacidade de dissipação de energia no sentido vertical e em duas direções ortogonais horizontais, prevendo-se os esforços de torção. É preciso garantir a transferência das forças sísmicas desde os seus pontos de aplicação até as fundações da estrutura. Uma distribuição uniforme e contínua de resistência e de rigidez nessas estruturas é desejável. Todas as partes da estrutura devem ser conectadas ao sistema sismo-resistente principal. Aqui nós temos, na tabela 6 da norma, os coeficientes de projeto para diversos sistemas básicos sismo-resistentes. Tá? Então, quando nós vamos fazer, por exemplo, quem é que vai resistir ao efeito do sismo? Um pórtico de concreto com detalhamento comum, usual. Não teve nada de especial. Então, nós temos um coeficiente de modificação de resposta igual a 3. Tá? Que é o que a gente vai estar utilizando para fazer os cálculos. Tá? Mas temos aqui também coeficiente de sobre-resistência e coeficiente de amplificação do deslocamento, se a gente for observar aí o deslocamento também. Tá? E aqui a continuação da tabela. Tá? Ok? Então, feita aqui a introdução à base teórica, vamos tentar gravar aqui um exemplozinho para vocês.